seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte sem resignar, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Que o seguiam junto à multidão, será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Meu Cristo abriu os braços, ser jogado no madeiro, segurando o amor. Posso ver que morre o meu pecado, a cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o amei, fui eu quem o perdoei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada me pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Bem, hoje é um sábado, é um dia especial, é um sábado santificado a Deus. Então, o que nós fizermos hoje, mesmo em casa, um dia para ou descansarmos ou estarmos fazendo visita às pessoas que precisam, aos nossos amigos. Então, por ser um dia especial, com certeza Deus está aqui. E hoje, aqui na Igreja da Bela Vista,
nós recebemos, vou apresentar todos por baixo. É a dona Ivone. Ela é uma pessoa com muita experiência de vida, ela tem um testemunho muito bonito para estar falando. É um privilégio do filho Carlinhos ter uma pessoa assim, não em casa, né? Porque casado, tão longe, e ela um bom tempo morando em Portugal, mas sempre os dois juntos. Conversei com ele no fim da semana, aliás, no início da semana, e ele comentou sobre ela e deu certo para estar presente conosco aqui. Então, é a dona Ivone, ela vai passar para a gente, ela estará falando conosco, mas quem está falando vai ser Deus. Amém. E hoje também, hoje é dia do pastor, dia 22 de outubro, e nós temos aqui também o Ezequiel, ele é o futuro pastor, já para a gente já é um pastor, então é dia dele, e todo mundo que puder depois esteja orando pela vida do pastor Ezequiel e de todos os líderes adventistas. Amém. Porque a nossa vida afora já é difícil, imagine a dele. O diabo fica tentando, mas os anjos acampados sempre ao redor dele não deixam ele cair. Então esteja sempre orando por ele, também esteja sempre orando pela dona Ivone. Amém, Senhor. Meus irmãos, é com alegria que eu venho aqui para trazer a mensagem para vocês. E quando eu me lembro da missão que Deus me incumbiu, eu fico toda arrepiada, perto da responsabilidade que eu tenho de falar com o povo dele escolhido. Eu vim aqui para dizer para vocês que eu tenho promessas maravilhosas para contar para vocês. Promessas que nós não podemos deixar passar em branco, porque nós vemos o caos que está acontecendo, nós sabemos que o fim está próximo, que Jesus está voltando. Nós sabemos que as profecias todas já se cumpriram. Nós temos conhecimento de todas as catástrofes, todas as coisas que estão acontecendo, que nos levam a ver que Jesus está voltando, que nos levam a ver que cada vez mais Ele está conosco, nos fortalecendo para podermos suportar as provações que ainda hão de vir. Nós sabemos que a vida do cristão não é fácil, nós sabemos que a vida do cristão é complicada, nós sabemos como o inimigo ruge ao nosso redor, como ele transforma as coisas ao nosso redor, a ponto de quase desistirmos. Mas Jesus nos estende as mãos e nos levanta, e nos momentos de aflições nós podemos contar com a proteção de Deus e com os seus anjos ao nosso redor. Jesus, para levar avante a sua obra, ele não escolheu doutores eloquentes do sinédrio, mas sim buscou entre as multidões pessoas que fossem homens humildes e iletrados, mas principalmente Jesus observava o coração dos seus seguidores, pois se fosse olhar para o exterior, difícil devido à natureza pecaminosa que nós temos, ele se propôs a educar, preparar e ensinar para serem os dirigentes da igreja, porque ele sabia que o tempo dele era curto e ele tinha que passar o máximo para que os seus seguidores, os seus discípulos escolhidos, pudessem levar avante a palavra de Deus, que é a Bíblia, e também levar os propósitos e mostrar ao povo que Deus ama de tal maneira. Nós sabemos o quanto é difícil. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, nós podemos lê-la com facilidade em qualquer lugar, no ônibus, numa praça, em qualquer lugar que nós chegarmos, nós podemos abrir a nossa Bíblia e ler. Ninguém nos proíbe. Mas nós sabemos que logo após o sacrifício de Jesus, o povo dele foi perseguido, foi sacrificado, a ponto de não poder ler a Bíblia, a ponto de ser queimadas as Bíblias e justamente quem pregava o Evangelho. Nós sabemos o sacrifício que foi para todos os seguidores de Jesus. Mas também nós sabemos que as promessas que Deus nos faz,
é muito importante. Ela é a que nos restaura. Nós sabemos que vale a pena todo o sacrifício, porque o nosso mundo não é esse. Nós aqui somos apenas peregrinos. Nós aqui somos apenas imigrantes. O nosso país, a nossa terra, a nossa pátria celestial será a nova Canaã que Deus prometeu. Amém. Nós sabemos que quando Jesus andou na terra, ele dividiu os seus conhecimentos, dividiu o pão e participando das promessas que ele trazia. Ele próprio era a promessa. Ele era o prometido desde o Éden, quando Deus sacrificou o primeiro cordeiro para fazer as vestes de Adão e a sua esposa, logo após a queda, através do pecado, por causa da desobediência. Esse sacrifício em um lugar onde não havia pecado, não havia morte, não havia transgressão, não havia necessidade de punição. A partir desse momento em que o homem caiu, Deus já fez o primeiro sacrifício, lembrando que Jesus viria para restaurar o homem. Nós temos essa promessa desde o Éden. Deus sabia que ele tinha um encontro marcado com o seu povo. Deus tinha marcado esse encontro através do seu Filho amado Jesus. Ele tinha que vir em socorro desse povo caído, desse povo, porque ele não nos abandonou, porque ele conhecia a nossa capacidade e sabia que nós não temos capacidade nenhuma para nos livrarmos do pecado, para nos livrarmos da morte por nós mesmos, mas que Jesus, sim, é o restaurador de tudo. Nós temos a promessa do encontro de Jesus. Já desde os antigos, Deus falava conosco através dos profetas, aos nossos pais, e através das suas palavras que ele falava com os profetas, é onde foi escrito tudo aqui nessa Bíblia, registrando cada vez que ele mencionava que nós teríamos encontro com o Salvador, que nós teríamos um encontro com o nosso Jesus, com o nosso Redentor, que nós teríamos encontro com alguém muito especial, um Deus tão grandioso que teve coragem de descer dos céus, vir aqui nessa terra contaminada pelo pecado, nos purificar, nos santificar através do próprio sangue dele. Esse sangue, meus irmãos, não foi um acaso, foi uma promessa de um encontro de Deus para conosco. Sabe, meus irmãos, a gente vê a nossa vida e a gente vê que a gente não tem um paradeiro, nós não somos pessoas a ponto de decidir vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. A partir do momento que nós nos entregamos na mão de Jesus, na mão de Deus, nós sabemos que nós temos uma missão a cumprir. Nós sabemos que não somos mais dono de nós, mas é Cristo que é dono de nós, da nossa vontade. Se nós colocarmos a nossa vida à disposição dele, nós sabemos que ele nos leva para onde ele quer. Eu vou contar um fato, um testemunho muito interessante que tem acontecido comigo. Em 2001, eu fui batizada em 2000, em 2001 eu fui para Portugal, como eu era muito recente na fé. Foi lá que eu aprendi a confiar em Deus. A primeira prova que eu tive é que o homem que nos levou para lá, para Portugal, nos abandonou em 11 pessoas no meio da rua, no meio da calçada, a 1h da manhã. Disse que retornaria para nos levar para um lugar seguro, para uma casa onde pudéssemos estar. E esse homem nunca mais voltou. Deixou-nos ali no meio da rua, a 1h da manhã. Uma moça passou por ali e nos viu, todos sem saber o que fazer. Nos levou para a casa dela, nos deu um chá quente, um leite quente para tomarmos e deixou que nós ficássemos ali até amanhecer o dia. E ficamos. Nesse momento eu senti quão pequeno nós somos. Nesse momento eu senti como é grande o poder de Deus, como é maravilhoso o amor dele para conosco. E eu orei muito. Nós ficamos numa pensão do dia 7 até o dia 19,
sem saber para onde ir, qual o caminho a tomar, a seguir, porque nós estávamos num país estranho, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. E eu comecei a orar. Porque quando eu fiz o estudo bíblico, eu descobri que se eu orar com o meu coração e com a minha vontade, Deus me ouve. E eu comecei a orar com todo o meu coração e com toda a minha fé. E Deus me ouviu. Um homem passou por lá, nos encaminhou para um lugar onde nós podemos ficar. Eu trabalhava de pedreiro, consegui trabalhar de pedreiro, consegui um serviço, apesar de todo mundo rir de mim, porque lá a mulher não trabalha em serviço de homem, e todos eles riam, mas aquilo foi um desafio, e eu comecei a trabalhar de pedreiro, e mostrei que eu tinha capacidade para desenvolver aquilo, porque Deus me dava, e eu guardei no sábado, todo mundo trabalhava no sábado, e eu falei para o meu patrão, no sábado eu não trabalho, porque o sábado é do meu Deus. E ele achava graça tudo que eu fazia e concordou, e eu fui ficando com ele. Meus irmãos, ali eu aprendi realmente a confiar em Deus. Eu aprendi que Deus pode mover a nossa vida como Ele quer e como Ele bem entender. Que também o inimigo fica astuto ao nosso redor, nos armando ciladas e armando redes para que a gente caia, ou seja com uma doença, ou seja com o desemprego, ou seja com a fraqueza do nosso caráter, ou seja porque nós nos deixamos levar por outras pessoas. Isto é uma coisa que eu senti na minha pele, eu senti em mim, e também sei que Jesus, Ele veio para nos lavar com seu sangue, para nos livrar das tentações, para nos livrar das pessoas que tentam nos derrubar, e principalmente com o poder das trevas, que está sempre atento a cada passo, a cada movimento e a cada respiro que nós damos. O inimigo está atento, meus irmãos. Não pensem que tudo que acontece é por acaso. Nada acontece por acaso. Muita gente não compreende quando se vê num leito de dor. Muita gente não compreende quando se vê doente com uma doença que talvez seja incurável. Ou será que é incurável? Ou será que eu posso me restabelecer, ou eu vou dormir o sono da morte? Tudo isso passa pela nossa cabeça quando nós passamos. Por isso que diz que no vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa certeza é que me ajudou quando eu atravessei o vale da sombra da morte. Eu tive câncer em 2009, eu tive câncer, fui operada, foi tirado um rim com câncer. Depois faziam os exames, acusavam manchas em outros lugares, no fígado e em outros lugares. Eu comecei a fazer a quimioterapia. Eu terminei a quimioterapia agora, em janeiro agora, de 2011. Meus irmãos, o meu estado era tão deplorável que eu não conseguia pensar, e muitas vezes eu esquecia quem eu era devido à química que estava no meu corpo. Eu passei por momentos que eu não acreditava. Tinha muitas saudades do Brasil, muitas saudades mesmo do Brasil. Mas eu ficava pensando, agora já estou na beira da morte, o que eu vou fazer no Brasil? O que eu vou fazer? O que eu tenho para dar? O que é que eu posso fazer por alguém? E isso daí, eu comecei a orar e me entregar na mão de Deus. Falei, Senhor, eu sou tua. Eu sou cheia de falhas, sou cheia de pecados, eu sou cheia de transgressões. Os meus pensamentos já são uma transgressão contra ti, Senhor. Os meus simples meditar é uma afronta para ti, Senhor. Porque eu conheço as minhas limitações, eu conheço o meu pecado, eu conheço a minha vida. Ao mesmo tempo, Senhor, que eu estou falando contigo, que eu estou me entregando a ti, meus pensamentos estão voando para outro canto, estão se perdendo para outros lados. Meu Deus, me ajuda, por favor. Eu me entrego nas tuas mãos, que eu possa ser o teu instrumento. Eu comecei a orar nesse sentido, eu comecei a fazer uma entrega da minha vida nesse sentido, meus irmãos. E da mesma forma que eu orava por mim, eu orava por cada um dos meus irmãos adventistas. Porque eu também sabia o que eles estavam passando, eu sabia o que eles estavam sentindo também. E Jesus me movia. Mas vamos a uma parte mais interessante. Quando foi
foi em maio, a Marinete, a mãe do meu genro, faleceu. E o meu genro veio para cá, recebeu a notícia dia 21, meu genro veio todo desesperado para cá, e chegou, ainda assistiu o funeral da mãe dele, e ele passou uns dias aqui, adiou a passagem de volta e falou para mim: mãe, eu precisava de alguém para me representar aqui, eu precisava de alguém para ser meu procurador. Eu sei que a senhora está debilitada, eu já procurei várias pessoas para cá, mas eu não consegui encontrar ninguém. E eu falei: não, Reinaldo, eu vou no teu lugar, eu fico aí. Meus irmãos, eu não sabia que aquilo ali era um plano, era uma coisa marcada por Deus. Deus permitiu que a Marinete falecesse antes do tempo, pegasse a gente desprevenido. Deus permitiu que eu interrompesse o meu tratamento lá e que viesse para cá. Deus tinha um plano, Deus tinha marcado um encontro com uma pessoa e Ele não podia deixar eu falhar, eu não podia falhar. Como eu me coloquei nas mãos dEle, Ele me levou, Ele me trouxe. Então minha filha começou a procurar as passagens e ela começou a achar passagens para vir para o Brasil, mas todas elas eram muito caras. E eu consegui uma passagem que ia para a Suíça. Isso demoraria 24 horas de viagem, mas era um preço acessível. E eu peguei e falei: mãe, mas a senhora está recente, a senhora está convalescendo ainda, a senhora não tem força, a senhora está muito fraca. Vamos pegar uma passagem direta mesmo? Eu falei: não, filha, se Deus me colocou essa passagem é porque Ele tem um plano para mim, então eu vou para descobrir o que é. Eu quero ver o que Deus quer de mim. Meus irmãos, eu peguei e fui até a Suíça, fiquei lá 10 horas esperando o próximo voo. Peguei o avião, sentei-me do lado de um rapaz e como eu sentei na janela, eu tinha que sair para fora, eu tinha que pedir licença para ele, ele falava italiano. E esse rapaz olhou para mim e falou para mim assim: eu vejo a senhora ali sempre meditando, sempre lendo, o que a senhora é? Eu falei: eu sou adventista do 7º dia. Eu não sei porquê, aquele rapaz olhou para mim, abriu o coração dele e falou para mim: sabe, eu tenho que contar uma coisa para a senhora. Como que a senhora é na sua vida? Eu falei: minha vida é preenchida pelo Espírito Santo, Deus está comigo a cada segundo, e eu acredito que Jesus vai voltar e vai trazer a nossa tão esperada redenção, que é subirmos com Ele. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim para mim: sabe, a minha vida e a vida da minha família é muito vazia, nós não temos sentido para nós. E ele falava em italiano, e eu falava algumas coisas em italiano e um pouco em português, porque eu fiquei 10 meses na Itália também, aprendi um pouquinho italiano, quer dizer, eu compreendia muito bem, mas falava muito pouco. Mas ele compreendia o português porque ele vinha sempre para cá. Nisso eu passei a mensagem, falei do amor de Jesus, falei do amor de Deus, falei do sacrifício que Jesus fez por ele e pela família dele. E aquilo deixou o rapaz tão comovido, que eu estava com um livro da campanha do sábado que tinha saído lá em Portugal. E ele falou assim para mim: esse livro é que fala do sábado? Eu falei: sim. E a senhora pode me dar esse livro? Eu só tinha trazido um livro para mim ler durante a viagem. Mas eu falei para ele: sim, eu posso te dar esse livro. Se esse livro te ajudar a você abrir os teus olhos e a conhecer o verdadeiro Jesus, eu te dou esse livro. E ele aceitou e pediu que eu fizesse uma dedicatória, porque quando ele chegasse em casa e falasse para a mulher dele que ele conversou com uma mulher dentro do avião, que a mulher deu um livro, então eu tinha que pôr alguma coisa palpável, que eu fizesse uma dedicatória para ele e para a família dele, que era para não ter problemas nenhum. E ele pegou e falou para mim assim: a senhora pode ter certeza que assim que eu voltar para a Itália, eu vou procurar uma igreja adventista e vou procurar um ancião e vou fazer um estudo bíblico e vou preencher a minha vida, como a senhora até fala com tanta certeza, com tanta convicção desse Deus. Eu também quero ter esse Deus na minha vida. Amém. Graças a Deus. Mas, irmãos, não terminou por aí. Deus, quando faz as coisas, Ele faz as coisas completas, Ele não faz pela metade. E eu desci do avião em São Paulo, peguei um ônibus para vir para cá, para Campinas. E no caminho, gente, eu entrei dentro do ônibus e foi uma coisa emocionante, incrível. Quer dizer, no começo me deixou meio preocupada, porque quando eu entrei no avião, no ônibus, o ônibus estava quase vazio, tinha poucas pessoas,
Então eu falei, vou sentar ali para trás, né? Porque assim eu vou sentar num banco só para mim, ficar à vontade, descansar, porque as horas de voo sentada era muito tempo. De lá da Suíça para cá foi 13 horas de voo. Aí eu fui, mas aí quando eu entrei dentro do ônibus assim, uma senhora olhou para mim, ela fez. E eu falei, nossa, eu acho que devo estar horrorosa, porque a mulher se assustou quando me viu, né? Eu devo de estar acabada com essas horas de espera, com essas horas de voo, eu devo de estar horrível. Aí, mas tudo bem, passei para trás. Quando eu passei para trás, o Espírito Santo, Ivone, volta e senta lá perto dessa senhora. Aí eu falei, adeus meu descanso, né? Voltei para frente, pedi licença para ela, posso sentar aqui com você? Pode. E toda assim assustada, toda preocupada, eu falei, a senhora está bem? A senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou assim, não, é que eu te conheço. Eu falei, minha senhora, a senhora me conhece? Ela falou, sim, eu te conheço. Eu falei, impossível. Eu vim de Portugal agora, eu fiquei 10 anos em Portugal, eu tive câncer, eu fiz quimioterapia, e agora que eu estou vindo para cá, por circunstâncias, né? Nem era para mim vir para cá agora, por minha livre e espontânea vontade. Aí ela falou assim, não, mas eu te conheço. E pode começar a falar tudo que você tem que me falar. Pode começar a falar desde o começo, tudo, mas fala tudo porque eu tenho que te ouvir. Aí eu olhei bem para ela e falei, puxa, a senhora nem sabe o que eu tenho para falar. Mas ela falou, mas eu sei que você tem alguma coisa para falar para mim, porque eu te conheço. E tornou a insistir. Eu falei, minha senhora, a senhora não pode me conhecer. Porque há 3 anos atrás eu tinha o cabelo para baixo da cintura. E era muito cabelo que servia para fazer uma roupa para mim, o meu cabelo. Hoje, eu estou quase careca, tenho um pouquinho de cabelo. Ainda estava com menos do que agora, porque agora já cresceu, já aumentou. Eu estava com poucos fios de cabelo na cabeça. Eu falei para ela, ela falou assim, não, mas eu te vi assim, do jeito que você é agora. Irmãos, vocês já imaginaram o choque que eu levei? Deus já sabia que eu ia passar pelo câncer, que eu ia passar pela quimio, que eu ia passar por todo aquele sofrimento para ficar reduzida naquilo que eu estava naquele momento. Vocês já imaginaram isso? Como que Deus faz as coisas, como Ele já sabia tudo o que ia acontecer, e como Ele sabia que eu podia estar preparada para levar o Evangelho somente nessa época, somente depois de tudo isso que eu passei. Vocês já prestaram atenção numa coisa? Que às vezes o sofrimento vem, que é justamente para nos lapidarmos, porque nós somos a pedra bruta que Deus escolhe. Ele escolheu Pedro, não é? Ele escolheu João. Pedro, quando os soldados vieram para recolher Jesus, o que Pedro fez? Arrancou do facão e cortou a orelha do soldado. Vocês já imaginaram o que Deus escolhe para ele? Quais são os filhos que Ele escolhe? Às vezes nós paramos e meditamos e falamos assim, Senhor, eu não tenho nada que possa agradar a Deus. Eu não tenho nada que possa me levar até Ele. Mas Ele nos ama. É assim que Ele nos ama. É assim que Ele nos escolhe. Ele diz, meu filho, venha, eu estou te esperando. Esse é um chamado de Jesus para nós a cada momento da nossa vida. E eu fui falando com uma mulher, eu fui contando a história desde o princípio do nascimento, da promessa que Deus fez quando o povo se perdeu. E eu fui falando do sacrifício, quando eu falei para ela, Jesus te comprou com o sangue dele e Ele te ama muito. Quando eu falei isso, a mulher arregalou os 2 olhos para o meu lado e falou, eu tenho certeza agora que é você mesma. É estas palavras que você me falou neste lugar, e apontou o lugar que era a entrada de Valinhos. E eu fiquei preocupada com a mulher, realmente. Eu olhei para a mulher e falei, meu Deus, será possível uma coisa dessa? Alguém marcar um encontro, o senhor marcar um encontro com uma pessoa e essa pessoa... Aí ela falou para mim, sabe, agora eu vou te contar o porquê que eu estou falando tudo isso, que eu estou te deixando preocupada comigo. Eu sou de Pernambuco, eu sou pernambucana. Eu nunca vim para cá, para São Paulo. A minha filha me pediu que eu viesse tomar conta de uma criança por 3 meses, de uma mulher que era conhecida dela. E eu vim. E agora, na hora de ir embora para minha casa, eu fui para comprar uma passagem de avião de Viracopos para Pernambuco.
E o homem me vendeu uma passagem do aeroporto aliás, eu queria comprar uma passagem de Congonhas para Pernambuco, e o homem me vendeu uma passagem de Viracopos para Pernambuco. E eu fui falar para ele que ele estava errado e que ele tinha que me devolver o dinheiro para me pegar uma outra passagem, porque eu queria pelo aeroporto de Congonhas, que é aqui mesmo em São Paulo. Mas ele falou que não tinha condições, que era aquela passagem já estava emitida no meu nome e eu tinha que viajar por ela. Então eu tive que sair de São Paulo, pegar um ônibus para Campinas, sem conhecer, sem saber de nada. Mas agora eu sei que era a única forma de eu te encontrar. E eu falei para ela assim, porque Deus muda a nossa vida. Ele me fez sair de Portugal também para vir falar com você, porque esse era o encontro marcado por Deus. A partir desse momento, minha gente, eu acredito em tudo que venha de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida não é por acaso, porque Deus tem um propósito na minha vida, na sua. Deus tem um propósito nas suas vidas. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas limitações. Quando nós pensamos, estamos tão longe de Deus, nesse momento é o momento que nós estamos mais próximo dele, porque nós estamos sentindo vergonha de sermos aquilo que somos. Nós estamos reconhecendo que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus magnífico, é além de tudo aquilo que nós possamos imaginar, porque a nossa limitação como ser humano é tão vasta, que nós não conseguimos avaliar o que é um amor de verdade. Nós não conseguimos avaliar o que é que Deus espera de nós. Nós não conseguimos avaliar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, porque ele poderia ter vindo como um rei, não era? Era todo majestoso, ele podia ter vindo num palácio com todas as pessoas para servi-lo, com forrado de ouros e cristais. Ele poderia ter vindo assim, mas não. Ele veio para sofrer por nós. Ele veio, e isso é uma promessa de um encontro que Deus fez de Jesus conosco. Meus irmãos, essa certeza que nós temos de que Jesus, olha, porque nós vemos em Isaías 9:6, onde diz sobre o nascimento e o estatuto de Jesus, e o status de Jesus, aquilo que ele é na realidade. Nós sabemos de todas essas coisas, mas somente agora, nesse momento, em que nós analisamos a nossa vida, e que nós analisamos esse encontro que ele teve para comigo com essa mulher, que eu ainda não terminei de contar a história, é que nós podemos saber o amor que Deus tem por nós, o que ele planeja para cada um de nós. Quando nós chegamos em Campinas, essa senhora falou para mim assim, olha, eu sou da Assembleia, eu sou de Pernambuco, o homem errou em me dar a passagem, porque Deus sabia que eu tinha que te encontrar. E se ele falou para mim há 3 anos atrás que eu tinha que te ouvir e te obedecer, o que é que você me fala para mim te obedecer? Eu falei, filha, o que eu peço para você obedecer não é a mim, mas sim a Deus. Leia atentamente a Bíblia, estude a Bíblia, procure uma igreja adventista, procure um ancião e peça para ele te dar um estudo. E peça a Deus para que ele possa abrir os seus olhos, desvendar os seus olhos para você conhecer a verdade. A verdade está aqui. O que eu te peço para você cumprir é o que está aqui, nada mais, nada menos. Guarda os 10 mandamentos, guarda o sábado, reverencia a Deus, faça dele o Senhor da sua vida, porque somente assim é que você pode obedecer a Ele, porque se você não fizer dele o Senhor da sua vida, você não terá condições nem mesmo de ser você, quanto mais de obedecer a Deus. Meus irmãos, essa mulher me abraçou comovida, se despediu de mim e seguiu o destino dela, e eu segui o meu. Mas isso não parou por aí. Uma outra senhora que estava do lado chegou e me chamou, toda acanhada, toda assim, por favor, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Aí ela falou, olha, eu ouvi toda a sua conversa com ela. Se Deus fez esse chamado, marcou esse encontro com ela, Ele marcou o encontro comigo. Ele não me avisou, mas Ele marcou o encontro comigo também, porque eu ouvi tudo que
você falou para ela. E isso daí me tocou. Isso daí me fez eu enxergar que estas palavras são para mim também. E eu falei para ela, e de onde você é, minha filha? Ela falou, eu sou de Sumaré. Eu falei, então procure a igreja adventista, que lá em Sumaré também tem. E vai realmente fazer a vontade de Deus. Se você acha que essa mensagem veio para você, através dessa moça que falou comigo, então, minha filha, faça a vontade de Deus e não olhe para lado nenhum, porque a nossa carne nos faz ter tendências para a perdição. Mas se o Espírito Santo atuar na tua vida de hoje em diante, e você colocar Jesus como teu Senhor em primeiro plano, você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar o teu caminho e a tua salvação. Então, meus irmãos, se crer em Deus e ouvir as suas palavras, não teremos como tropeçarmos. Estaremos amparados por as suas mãos ajudadoras. Em Hebreus 1:1, Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. E certamente Deus não falaria alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Temos a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada através dos profetas ao seu povo. Quero falar do encontro pessoal de cada um com o grande Deus Todo-Poderoso. Vamos ver na Bíblia, em Tito 2, do 11 ao 14. Quem achou? O senhor pode ler para nós? Tito capítulo 2, versos 11 a 14, todos vocês podem acompanhar aí na Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Então nós vimos agora, marquem esse capítulo e esse versículo, meus irmãos, e faça dele o fundamento da sua vida, porque é isso que Deus espera de nós, que sejamos um povo zeloso, um povo que é capaz de deixar de lado todos os motivos que nos afastam de Deus. Todos, eu digo todos, é todos mesmo, porque nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos um povo que nascemos para ser santificados e sermos a glória do Senhor. E tem mais outra coisa, mais importante ainda. Aquele que estiver disposto a renegar o seu próprio eu e fazer com que Cristo seja o centro da sua vida, levante a sua mão. Amém. Amém por isso. Que o Senhor esteja com cada um de vocês e oriente as suas vidas de tal maneira que vocês possam saber que são vitoriosos, que já são vencedores em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, porque nós também vemos que Jesus, ao morrer por nós, nos revestiu pela graça. Hoje, na escola sabatina, estava falando sobre a graça. Jesus transformou a vida dos seus discípulos. Nós vemos que João, em Atos dos Apóstolos, na página 261, que diz que na vida do discípulo João, exemplificava a verdadeira santificação. Sendo muitas vezes admoestado, corrigido pelo Salvador, ele aceitou as repreensões. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos, todos os sofrimentos que vêm contra a nossa vontade, porque nós não queremos sofrer. Obrigada. Um beijo.
E nós sabemos que nós não queremos sofrer, mas a partir do momento que nós recebemos uma doença, que nós recebemos um desemprego, que nós recebemos uma afronta ou uma discussão, qualquer coisa que nos afaste daquele centro que é Jesus, nós sabemos que isto também se torna uma provação. Teve uma época que teve na escola sabatina uma coisa que diz que nós somos provados, nós somos crisolados para sermos aprovados pelo Senhor. Que o sofrimento que nós estamos passando hoje, que todas as angústias, todas as agonias que nós estamos sofrendo hoje, que seja realmente um caminho para nos levarmos à salvação, que é Jesus Cristo. Eu não vou estender por muito mais tempo, porque Deus diz, vá e dê o meu recado e seja breve, para que todos fiquem com sede de mais e busquem na minha palavra a sabedoria para a sua própria vida. Meus irmãos, que Deus esteja dirigindo cada um de nós, que Deus esteja falando no nosso coração, que Deus possa fazer com que nós, hoje, o que ouvimos aqui, a gente fale para os vizinhos do lado da nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos familiares que não puderam vir, que a gente passe, que Jesus tem um encontro marcado, que Deus tem um encontro marcado com cada um de nós, não importa como nem onde, mas nós temos um encontro marcado com Deus. E estejam com o coração sempre preparado para poder ouvir este encontro, para poder ouvir o chamado da voz dele para esse encontro. Meus irmãos, que Jesus possa realmente operar nas nossas vidas e que possa realmente fazer de nós os 144 mil escolhidos que vamos cantar e entoar os hinos de louvores ao nosso Deus. Amém. Vamos louvar o nome de Deus cantando o hino 401 do Inário. Quatrocentos e um. 401. santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição me espero em ti, quero ser teu e a paz fruir. Abre, Senhor, ouvido meu, eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti,
enche meu ser com meu amor. Ama-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Pai Santo e bendito, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te agradecendo, porque o Senhor tem esse encontro marcado conosco. Hoje o Senhor teve esse encontro marcado conosco também, para falar, Senhor, e para nos dar a esperança de que esta vida não é só isso, que não é só esse desespero que nós vivemos dia a dia, essa confusão, essa falta de tudo. Pai, muito obrigada por saber que o Senhor é esse Deus maravilhoso, que desde o Éden já nos mostrou a porta e o caminho, que é a Tua salvação, que é o Teu Filho amado Jesus. Obrigada, Senhor, porque Jesus veio e derramou o seu sangue na cruz por nós. Amém. Obrigada, Senhor, por este sábado abençoado, que estamos aqui na Tua presença, podendo Te agradecer e podendo ouvir que o Senhor tem um encontro marcado conosco. Estamos aqui, Senhor, nos colocando à Tua disposição, colocando nossas vidas nas Tuas mãos. Faça de nós, Pai, um milagre vivo, para que todos quantos nos conheçam e nos olhem, possam saber que o Senhor existe, através de nós. Que nós possamos ser um vaso de honra nas Tuas mãos. Que nós possamos, Pai, levar o Evangelho para outras pessoas. E que nós possamos, Pai, ter uma luz tão radiosa, tão esplendorosa, que muitos queiram nos seguir e saber o que é que nos faz diferentes. E que eles também possam ter a oportunidade de descobrir o Teu amor. É o que eu te peço, Pai Santo, que esteja conosco, que nos ajude nas nossas fraquezas, que nos ajude nas nossas causas impossíveis, em tudo aquilo que nos dá um desalento. Que Amém. o Senhor possa vir e restaurar nas nossas vidas. Pai, somos um vaso de honra nas Tuas mãos. Basta que o Senhor faça o seu leve toque e nos transforme. E nos ajude a levarmos o Teu Evangelho verdadeiro, o Teu amor que o Senhor nos ensinou. Por favor, Senhor, tende misericórdia de nós. E dai saúde para cada um dos nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos. E que o Senhor venha livrar os pés de cada um dos Teus filhos de pisar em falso nas garras do inimigo. Que o Senhor possa quebrar todos os elos e todas as correntes que o inimigo possa querer lançar sobre os Teus filhos. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha. E reconhecemos, Pai, que somente o Senhor tem poder para todas as coisas. E nós também podemos, Senhor, dizer que desde o Egito, como o Senhor livrou o Teu povo abrindo o Mar Vermelho, que o Senhor possa abrir o Mar Vermelho da nossa vida e nos fazer ter o verdadeiro encontro contigo do outro lado. Eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Espera aí, tô gravando, calma. Senhor, me usa e me transforma também. Obrigada. Então, Vamos ver se dá pra gravar umas coisas. é assim, a melhor coisa que tem no mundo é um abraço de Deus. E Deus quer nos abraçar também. Amém.